hoje eu quero trazer para vocês a diferença dos açúcares. Você sabe quantos e quais são os açúcares que nós usamos na confeitaria? Quais são deles que nós podemos usar na confeitaria funcional? Fica aqui nesse vídeo que nós vamos te ensinar a diferença e para que serve, qual a melhor preparação que você vai fazer com cada um deles. Quando falamos de açúcares, nós temos que lembrar que se tem um nome açúcar, ele é açúcar. Então, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar cristal e o açúcar de confeiteiro, que são os açúcares mais comuns tanto na confeitaria tradicional como na confeitaria funcional. A diferença de um para o outro é o índice glicêmico. O que quer dizer isso? O índice glicêmico quer dizer a velocidade que ele vai se transformar em glicose. Então, dentro da confeitaria, em cada preparação, ele tem uma função. Por exemplo, o açúcar cristal, ele é excelente para se fazer bolo tradicional. Já o açúcar mascavo, ele é excelente para fazer o bolo de chocolate. Ele fica um bolo mais macio, mais úmido. Já o açúcar de coco é o açúcar queridinho aí da confeitaria funcional. E o açúcar de confeiteiro, esse dá pra gente fazer glacê, coberturas, suspiro. Bom, enfim, inúmeras preparações a gente pode estar usando esses açúcares. Lembrando que não é indicado para diabético nenhum deles. Tem indicação para diabéticos porque altera aí a insulina e a glicose no seu organismo. Todo açúcar ele tem uma função no nosso organismo, que é virar glicose. Então, tanto faz ser o açúcar demerara, como o açúcar mascavo, como o açúcar de coco, como o açúcar refinado e até mesmo o açúcar de confeiteiro. A diferença é a velocidade que ele vai se transformar em glicose, que é o índice glicêmico. Cada um tem seu índice glicêmico, mas todos eles têm a mesma função. Se transformar em glicose, que quer dizer açúcar no sangue. Quanto mais refinado, menos minerais e vitaminas esse açúcar vai conter. Quer dizer, o açúcar mascavo, que ele está quase que na sua forma íntegra, ele tem mais minerais e vitaminas. Quanto mais processo ele passa de refinamento, menos minerais, menos vitaminas ele vai conter. Isso ele vai ficar somente o carboidrato simples, que quer dizer o açúcar refinado. Então, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco são os que são menos processados. Com o açúcar mascavo é aquele que está mais na sua forma íntegra. Ele contém mais minerais e mais vitaminas na sua composição. Já o açúcar demerara, ele já está com processo de refinamento, mas não chega a ser um açúcar cristal. Também tem alguns minerais e algumas vitaminas. Já o açúcar de coco, ele é mais rico em frutose, tem um índice glicêmico mais baixo. E isso quer dizer o quê? Ele se transforma em glicose no sangue numa velocidade mais baixa. Já o açúcar refinado, o açúcar cristal e o açúcar de confeiteiro são aqueles bem branquinhos que são excelentes para a confeitaria tradicional. Isso dá pra gente fazer bolos, fazer glacês, fazer coberturas, marshmallows, suspiro, que é excelente. E a diferença de cada um segue aí que você vai ver agora. Aqui eu separei os 6 principais açúcares que nós usamos tanto na confeitaria como no nosso dia a dia. Aqui temos o açúcar mascavo, ele tem um índice glicêmico de 60, é considerado um impacto moderado na nossa glicose em comparação ao açúcar refinado. Aqui é o açúcar demerara, que também tem um índice glicêmico médio, ele é mais refinado do que o mascavo e ele também tem um impacto moderado na nossa glicose em comparação ao açúcar refinado. Aqui nós temos o açúcar cristal, ele já é um açúcar refinado, ele tem um impacto maior na nossa glicose, em torno de 70 a 100 do índice glicêmico. O açúcar refinado, que ele é o açúcar cristal mais processado, ele tem um índice glicêmico de 90 a 100, também tem um impacto bem considerável na glicose. Aqui é o açúcar de confeiteiro, que não deixa de ser
um açúcar refinado acrescido de amido, para que seja mais facilitado aí as preparações da confeitaria tradicional. E aqui o açúcar de coco, que é o queridinho da confeitaria fitness, ou digamos da confeitaria funcional. Tem um baixo índice glicêmico e um impacto bem pequeno na nossa glicose. O índice glicêmico dele é aproximadamente de 50. Você viu aí a diferença dos açúcares? Deu para perceber que cada um tem uma cor e tem uma função? Então, na confeitaria funcional, nós usamos mais o açúcar de coco ou os adoçantes, isso será um próximo vídeo. Já na confeitaria tradicional, tanto usamos o açúcar mascavo, como o açúcar demerara, como o açúcar refinado e até mesmo o açúcar de confeiteiro. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, compartilha aí com os amigos e com a família, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para que sempre você seja lembrado quando a gente postar um vídeo novo. Deixe sua sugestão aí nos comentários para o próximo vídeo. Você quer saber a diferença aí dos adoçantes? Qual adoçante é forno e fogão? Qual adoçante ideal para sua sobremesa? Então deixa seu comentário aí que a gente está preparando aqui um vídeo maravilhoso de adoçantes.